Bom, vamos começar aqui a nossa revisão, certo? Da nossa legislação militar, né? Da Polícia Militar do Estado do Ceará e do Bombeiro Militar do Estado do Ceará, né? Vale ressaltar que eu não sou nenhum professor, eu não sou nenhum profissional, certo? Sou apenas um concurseiro que também pretendo prestar esse concurso aí, que tem previsão de sair para o ano de 2020, já que em 2019 não saiu. Então, eu vou revisar essa lei e eu decidi gravar porque é uma forma de eu aprender, certo? Eu aprendo muito quando eu leio e explico o que eu entendi, e é uma forma de ajudar vocês também que estão assistindo esse vídeo, certo? Então, se vocês gostarem, comentem aí que eu vou estar trazendo mais vídeos. E se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês comentem pra gente estar corrigindo algum eventual erro, tá? Porque eu não sou nenhum profissional, não sou nenhum professor, tá? Então, a gente vai começar aqui a ler um pouco sobre o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, certo? Vamos começar aqui a nossa leitura. E é bom também porque a gente vai lendo de forma bem calma, sem nenhuma pressa, tá? Pra gente poder entender, e eu vou intensificar alguns pontos que eu acho bem interessante dessa lei, né? Então, antes da gente começar no artigo 1º, ele diz assim, ó: institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais, estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa dos militares estaduais e dá outras providências. Aqui a gente destaca porque ela vai dispor sobre o comportamento ético dos militares, certo? Vai dispor sobre o comportamento ético, que a gente vai ver mais na frente. Estabelecer os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos militares. Então, é uma responsabilidade administrativa, certo? Se falar penal ou civil, a gente já pode desconsiderar aqui, tá? Porque ele traz pra gente a responsabilidade administrativa. Vamos dando continuidade aqui à nossa lei, certo? As disposições gerais, título 1, e o artigo 1º. Ele vem dizer pra gente o seguinte: esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e disciplina. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais, certo? Então, assim, basicamente repetiu a mesma coisa, certo? Basicamente repetiu a mesma coisa, mas a gente tem que intensificar o quê? Né? As bases institucionais, que são a hierarquia e a disciplina, certo? No decorrer da lei, a gente vai ouvir muito falar sobre hierarquia e disciplina, certo? A hierarquia trata-se da ordenação progressiva, certo? Você entra como soldado, você vai ali como aluno soldado, no curso de formação, certo? Uma informação que eu acho bem interessante também é que, ao entrar no curso de formação, certo? Você já pode se considerar um militar da ativa, certo? Então, hierarquia, ele vai tratar
dentro do nosso posto e graduação, certo? Sempre que você ouvir falar em hierarquia, vai estar relacionado a posto, graduação, certo? Essa ordenação progressiva da autoridade, certo? Que aí você vai para soldado, vai para cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, né? Aí vai, que aí encerra a carreira de praças, aí você vai fazer um curso, você vai pro CFO e vai galgando assim a promoção para parte ali dos postos, né? Que seria para oficiais, certo? Entrando como segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel comandante geral, certo? Me corrijam aí se eu falei alguma coisa errada. Então, sempre que a gente ouvir falar em hierarquia, a gente vai associar a essa ordenação progressiva. E disciplina? Disciplina, o próprio nome já nos diz, certo? Quando se tratar de disciplina, a gente vai relacionar ao acatamento integral das leis, certo? Sempre que falar de disciplina, é o acatamento integral das leis, certo? Onde o policial militar ele vai obedecer todas as leis e suas atribuições, certo? E aqui também ele diz que estabelecer os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar, certo? Então, se falar em outra forma de responsabilidade civil, penal, dentro do Código Disciplinar, a gente pode considerar como errado, porque ele traz para a gente a responsabilidade administrativa disciplinar dos militares estaduais, certo? Então, assim, são alguns pontos que eu acho interessante. Estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo e os da reserva remunerada nos termos da legislação vigente, tá? Então a gente tem os militares na condição de ativo e os da reserva remunerada. Logo, a gente sabe que os militares na condição de reformados não estão sujeitos ao Código Disciplinar. O Código Disciplinar não atinge esses militares, certo? Somente os militares ativos e os da reserva remunerada. Aí você, por que reserva remunerada? Porque os militares da reserva remunerada, eles podem voltar por serviço ativo, mediante convocação, certo? E por tempo determinado, certo? Tendo os mesmos direitos e prerrogativas dos militares da ativa, exceto a promoção, certo? Então, por isso que os militares da reserva remunerada estão também sujeitos ao Código Disciplinar, certo? É o que diz o nosso artigo 2º. Estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo e os da reserva remunerada nos termos da legislação vigente. Então a gente tem que massificar bem isso, certo? Que somente estão sujeitos ao Código Disciplinar os militares do estado do serviço ativo e os da reserva remunerada, tá? A gente não pode esquecer disso. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, certo? A gente tem algumas exceções, certo? A quem o Código Disciplinar ele não atinge, tá? Vamos lá. Aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares
ou eletivos, certo? A gente tem militares que são emprestados, né, para ocupar cargos públicos não militares e cargos públicos eletivos, certo? Então, esses militares também não estão sujeitos ao Código Disciplinar. O Código Disciplinar não tem aplicabilidade a esses militares. Temos também os magistrados da Justiça Militar, que são oficiais, certo? Que são designados para prestar o papel de juiz, certo? Perante a Justiça Militar. Então, nós temos os militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, não estão sujeitos, como também os magistrados da Justiça Militar. Temos também aqui, deixa eu passar a página, nós temos também aqui os militares reformados do Estado, certo? Em que categoria estão, o que são os militares reformados? Para quem não sabe, os militares reformados são aqueles militares que foram definidos, certo? Que foram julgados incapazes de voltar para o serviço ativo de forma determinada, certo? O militar reformado, a gente tem que ter como ideia que ele não volta mais para o serviço ativo. Logo, também não se aplica o Código Disciplinar a este militar, na condição de reformado, tá? Os militares reformados ainda assim podem voltar para o serviço ativo. Como assim? Você acabou de falar que ele não pode voltar para o serviço ativo, mas a gente tem uma exceção para os militares que foram reformados. Qual é a exceção? Se for comprovado por junta médica, certo? Num tempo inferior a 2 anos, esse militar que estava na condição de reformado, ele pode voltar por serviço ativo. Tá? Então, o militar reformado, em tese, ele não volta para o serviço ativo, mas a gente tem uma exceção, certo? Se comprovado por junta médica com tempo inferior a 2 anos, ele poderá voltar para o serviço ativo. Então, aos militares reformados, na condição de reformado, o Código Disciplinar não se aplica, tá? Artigo 3º. Hierarquia militar. Como eu explanei rapidamente para vocês, então o artigo 3º ele traz basicamente esse conceito. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade. Como eu falei para vocês, certo? Como eu falei para vocês, é a ordenação progressiva, né? À medida que você vai galgando novos postos e novas promoções, certo? Em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, culminando no governador do Estado, chefe supremo das corporações militares do Estado, certo? Então a gente tem basicamente a definição de hierarquia, tá? A ordenação da autoridade se faz por posto e graduação, dois termos que a gente tem que levar para a nossa prova, massificados, mais que massificado, é quando a gente trata de posto
e graduações. De acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e precedência funcional, que temos que considerar aqui igualdade de posto ou graduação, certo? E o que é posto? Posto é o grau hierárquico dos oficiais. Quem tem posto é oficial. Posto é o grau hierárquico dos oficiais conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente ou folha de apostila. Então a gente tem que saber de qual é isso aqui. Posto é o grau hierárquico dos oficiais conferido por ato do governador do estado. Na nossa prova ele pode colocar que é conferido por ato do comandante-geral, né, que o posto é conferido por ato do comandante-geral, está errado. Posto é o grau hierárquico dos oficiais e conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Então, a gente tem que saber de qual é isso, certo? E graduação é o grau hierárquico das praças. Graduação é o grau hierárquico das praças conferido pelo comandante-geral da respectiva corporação militar. Então, é bem comum na nossa prova eles fazerem algumas trocas, certo? Trocar algum termo, colocar aqui graduação é o grau hierárquico dos oficiais. Ele pode colocar aqui o posto é o grau hierárquico das praças. Então, a banca pode fazer essa mistura para tentar confundir a nossa cabeça na hora da prova. Então, é muito importante que a gente saiba de qual essas duas definições, né? O que é posto e o que é graduação. Quem confere o ato e quem confere o ato. Isso é muito importante, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, certo? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a antiguidade entre os militares do estado, que é o nosso artigo 4º, tá? Então eu vou dar uma pausa e no próximo vídeo a gente inicia falando entre a antiguidade entre os militares do estado, tá? Então, reveja o vídeo, veja os principais pontos que eu marquei, certo? Esses são os principais pontos que eu considero como importantes, como pontos relevantes que a gente tem que levar para a nossa prova, tá? Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado, certo? Porque aqui é de forma bem simples, uma explicação de forma simples, de forma rasa, e é dessa forma que a gente vai encontrar na nossa prova, tá? É dessa forma que a gente vai encontrar na nossa prova, não é nada complicado demais não, tá? Então não adianta a gente encher o nosso HD com coisas desnecessárias, apenas focando nos pontos principais, certo? E massificando eles na nossa mente, certo? Vamos massificar, vamos mastigar esses pontos, que eu garanto que a gente vai se dar bem na prova e a gente vai se ver lá no curso de formação. Valeu, um abraço a todos.